pregação, jejum, era hora das montanhas, era hora da sinagoga, era hora, quem sabe, do deserto, era hora pelas ruas, pelos caminhos e balados. Lá estavam os discípulos junto com Jesus pregando a sua mensagem única, Jesus pregando a sua mensagem cêntrica, Jesus pregando a sua mensagem da eternidade, Jesus pregando a mensagem do reino, Jesus pregando a mensagem de Deus, dos céus, a mensagem transformadora dos homens, a mensagem libertadora dos homens, a mensagem tocante dos homens. E lá estavam os discípulos acompanhando passo a passo tudo. Lá estavam os discípulos acompanhando momento a momento tudo. Lá estavam os discípulos acompanhando cada detalhe, cada circunstância. Nada deixava de ser percebido, nada deixava de ser aceito ou recebido da parte de Deus. Sendo assim, eu imagino que cada dia era uma aprendizagem. Sendo assim, eu imagino que cada dia era uma colheita diferente. Sendo assim, cada dia era uma lição diferente. Pois bem, Jesus termina uma série de ministrações na região de Cafarnaum. Jesus termina uma série de ministrações na região de Cafarnaum. E entre essas ministrações há a cura da sogra de Pedro, há o ensinamento de Jesus ensinando como devemos seguir o mesmo, há também a cura do empregado do centurião de Cafarnaum. Jesus terminou tudo isso. Precisava ele da continuidade do seu ministério, precisava ele da continuidade da sua chamada, precisava ele da continuidade da sua vocação. E sabe o que foi que ele fez? Ele pega um barco e, em vez de começar a pé ou a cavalo ou qualquer tipo de transporte da época, ele resolve cortar o mar. Ele resolve cortar o mar. E lá vão eles. Jesus na forma humana sente cansaço. Jesus na forma humana sente os estados físicos. Jesus na forma humana ele sente necessidade igual a qualquer um de nós. Tão verdade é que ele vai para a parte de baixo do navio ou do barco e dorme e descansa, está lá na tranquilidade, no meio da navegação, no meio do percurso, no meio desta caminhada para o mar. Imagine só o que acontece, um vendaval. Imagine só o que acontece, uma tempestade. Imagine só, o mar fica revolto. Imagine só, o mar fica chacoalhando com ondas terríveis, ao ponto dos experientes pescadores, acostumados com ondas do mar, acostumados com as águas, seja do mar calmo ou do mar bravio, se preocupam. E por quê? Já tinham tirado muita água de dentro do mar, já tinham feito todo tipo de projeto, todo tipo de situação própria de segurança para momentos como esse, e nada resolvido, nada resolvido. Na cabeça dos discípulos, na memória dos discípulos, ou na ideia dos discípulos, aquele parecia ser o fim, porque tomaram todas as alternativas, tomaram todas as situações e circunstâncias e não conseguiram resolver nada, só que esqueceram de um pequeno ou um grande detalhe. E qual é? Jesus estava naquela embarcação. Jesus estava naquela embarcação. Jesus estava naquela embarcação. Eu sei que eu tenho muita coisa a dissertar em cima deste texto aqui, mas eu quero dizer que essa embarcação, ela pode possivelmente simbolizar a nossa história, a nossa vivência, a nossa vida, os nossos passos, os nossos momentos, e de repente, mares aos nossos lados, ficam agitados, bravos, ondas terríveis, e nós tomamos todos os tipos de atitudes para a nossa segurança, e de repente, quando seguimos as nossas atitudes, quando seguimos a nossa circunstância, quando seguimos as nossas ações, nós achamos o seguinte: acabou, é o término, é o fim, e esquecemos de um grande detalhe: Jesus está no nosso barco, Jesus está no nosso barco, Jesus está no nosso barco, Jesus está no nosso barco. Alguém que está sofrendo dificuldades, não importa, Jesus está no nosso barco. O governo negativo enfrenta pressões, não importa, Jesus está no nosso barco. A liderança do pastor Antônio Santana de vez em quando pode passar por vendavais e coisas mais, mas Jesus está no barco. Lá em Sertãozinho às vezes pode vir o vendaval, mas Jesus está no barco. Não há pecado, podemos ter algumas dificuldades, mas Jesus está no barco. O motivo que você está aqui essa noite é que Jesus está no nosso barco.
quando eu sei, é exatamente quando eu olho na fora do meu alcance, que Jesus, eles têm o maior prazer de se apresentar. Então, verdade é que os discípulos vão até Jesus e cantam o hino 328 do cantor cristão: ó mestre, paz e reforma, não se te dá, estamos para morrer, estamos para perecer. Sabe o que é que Jesus faz? Ele imagina Jesus olhando no olhar de cada um deles, olhar de dificuldade, olhar de tristeza, olhar de abatimento, olhar que antecede o prenúncio de uma morte, quem sabe? E Jesus olhando para todos eles, e a reação de Jesus não é de desespero, a reação de Jesus não é de abatimento, a reação de Jesus não é uma reação daqueles que alguém está desesperado, não, é a reação do ser mais calmo de todos os tempos, que é Jesus. Ele sobe e vai até a porta do quarto, e vai até a porta do quarto. Quando chega lá, ele aponta na direção do mar, ele aponta na direção do vento, ele aponta na direção da tempestade e repreende. Eu não sei exatamente quais são as palavras que Jesus disse, mas eu imagino que depois do sermão que eu disse aos mesmos preeminentes homens de pouca fé, eles estão dizendo: mar, eu quero que você pare agora, vento, eu quero que você pare agora, tempestade, eu quero que você pare agora. Agora Jesus está falando com autoridade, Jesus está falando não como homem, mas como filho de Deus. E sendo filho de Deus, se o vento escutou, vai ter que parar. Se é o filho de Deus, se mais escutou, vai ter que parar. Se é o filho de Deus, se a tempestade escutou, vai ter que parar. Porque essa ordem não é a ordem de rei qualquer, essa ordem não é a ordem de presidente qualquer, essa ordem não é a ordem de líder qualquer, essa ordem é uma parte de Jesus Cristo. E se Jesus falou, do jeito que ele fala, tem que acontecer. Se Jesus falou, do jeito que ele fala, tem que acontecer. Como neste momento eu recebo testemunha e autoridade dos céus, e a voz de Cristo está ecoando neste ambiente. Eu quero que você levante a sua mão comigo desse jeito. Levantou. Agora eu quero que você coloque a mão no ombro da pessoa que está lá e diga para ele assim: Jesus falou, então prepare para receber algo profundo da parte de Deus. Jesus falou, então prepare-se para receber algo profundo da parte de Deus. Se ele falou, já está acontecendo. Se ele falou, já está acontecendo. Se ele falou, já está acontecendo. Se ele falou, já estou vendo crente pentecostal abrindo a boca, começando a falar línguas estranhas. Se ele falou, já tem crente pentecostal dando glória a Deus. Se ele falou, já tem crente pentecostal dizendo aleluia. Se ele falou, levante a mão para o céu e por pelo menos 2 minutos faça um hino de adoração. Jesus parou a tempestade. Jesus parou a tempestade. Jesus parou os ventos. Jesus parou o mar. Ele disse que seguiu-se em grande bonança. Isso quer dizer, eu imagino os discípulos andando de lado para o outro lugar e olham para a esquerda. Cadê a tempestade? E alguém diz: Jesus fez ela parar. Alguém olha para a direita, cadê a tempestade? Jesus fez ela parar. Alguém olha para o fundo e diz: Jesus fez ela parar. Alguém olha para a frente e diz: Jesus fez ela parar. Alguém olha para o céu está cheio de nuvens. De repente o céu estrelado na noite, bonito de sol, parecendo aquele temor sem produção e sangue. Estrelas. Jesus parou. Aí eles ficam agora olhando para as outras embarcações que viajavam para aquela mesma rota dentro das águas e dizem: não aconteceu nada com eles. Significa que
Depois dessa grande realização, os discípulos, depois de constatar todas as circunstâncias, eles ficam assim: peraí, quem é esse Jesus? Quem é este homem? Quem é este personagem? Quem é esta figura? Quem é este homem? Poxa vida, nós vemos tantas coisas. Ora, vocês se lembram do primeiro milagre, que ele chegou lá na festa de casamento e todo mundo desesperado, que não teria vinho para beber. Jesus pegou a água que os serviçais trouxeram e transformou aquilo em frutos. Vocês se lembram que um dia nós estávamos caminhando à beira daquele igreja e lá estava um paralítico que há 38 anos não andava? Pois bem, vocês se lembram? Jesus curou este paralítico. Vocês se lembram? E o dia ele foi diferente. Ele não foi lá, pegou um bisturim, não fez uma cirurgia espiritual, nada disso. Ele simplesmente perdoou os pecados do mesmo que se tem na tua cama, vai na tua casa. Esse Jesus uma certa vez passou lá no plano de Jericó. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram disso? Lembramos que de repente nós queríamos que o cego ficasse quieto e ele não ficou. Jesus parou a nossa divergência e falou: até que eu disse: o que você quer que eu faça para você? Ele disse: eu quero ver. Então Jesus disse: não veja, ele viu. Vocês se lembram daquela mulher arcada aos 18 anos, quando o Espírito alojado na sua coluna? Jesus curou ela. O paralítico desceu até aquela casa pelo pecado. Vocês se lembram? Jesus curou a mulher com fluxo de sangue. Vocês se lembram? As ressurreições do filho da da filha de Jairo, do seu amigo Lázaro, que estava morto há 4 dias. Jesus fez tudo isso, vocês se lembram? Mas agora, o Jesus que chega no barco, olha para o mar, olha para o vento, olha para a tempestade e faz o mesmo parar e demais para a gente. Demais para a gente. Isso é demais para a gente. Isso é demais para a gente. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Eu sei que vocês dizem que Jesus já fez tanta coisa na minha vida. Foi aquela alguém gravada que falou. Jesus já fez tanta coisa na minha vida. Foi aquele problema nos ossos. Foi tanta coisa que Jesus fez na minha vida. Foi aquele problema no coração. Foi tanta coisa que Jesus fez na minha vida. Foi aquele problema na cabeça. Foi tanta coisa que Jesus fez na minha vida. Aquele problema na coluna. Foi tanta coisa que Jesus fez na minha vida. Foi aquela transformação na minha família e tudo mais. E de repente, olha, eu estou no meio dessa tempestade. De repente, eu estou no meio do vento. De repente, eu estou nos maiores dificuldades. E o que acontece? Jesus fica de pé no meu pai. Jesus fica de pé na minha vida. Jesus fica de pé na minha história. Jesus fica de pé em todo aquilo que eu estou acostumado a viver. E sabe o que acontece? Ele faz o vento, ele faz a tempestade, ele faz o mar. Para mim, isso é demais. Eu preciso saber quem é esse Jesus. Eu preciso